Romanos 8, 13 e 14 diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Numa das mais bonitas passagens escritas por Paulo, no capítulo 8, ele descreve como vive as pessoas que é guiada pelo Espírito e como é grande o amor de Deus, o amor que recebemos por estarmos unidos com Cristo. Paulo disse, e eu quero destacar aqui esse versículo: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisamos todos os dias analisar as nossas escolhas, refletir nas nossas atitudes. Será que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus? Ou será que ainda estamos resistindo e cogitando fazer o que é certo? Precisamos entender o que é ser guiado pelo Espírito. Quando lemos esse versículo, somos lembrados de que a vida em Cristo não se trata apenas de seguir regras, mas de estar alinhados com a direção do Espírito que nos instrui, nos corrige, nos molda conforme o querer de Deus. Porque o Espírito não nos obriga a ir, não nos arrasta, não nos pressiona, ele nos guia, nos direciona. Ele não vai nos impedir de pecar e nem nos obrigar, nem nos forçar a fazer o que é certo. Entenda que ele nos guia, porém nós devemos estar dispostos a seguir. Esse versículo mostra que é impossível vencer o pecado sem a ajuda do Espírito. Nós precisamos da sabedoria para tomar as decisões que glorificam o Senhor. Mesmo que nós pudéssemos, por nossa própria vontade, mudar as nossas atitudes, somente Deus pode mudar o nosso coração e a nossa mente. A vida em Cristo é cheia de desafios. Precisamos entender que a vontade de Deus não é que a gente continue sendo como éramos antes dele nos chamar. Em vez disso, como Paulo disse, precisamos não se conformar com esse século, mas ser transformados pela renovação da mente. A vida com Cristo é de constante transformação da mente e dos pensamentos, para assim nos tornar parecidos com Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos confronta, que nos conforta, que nos encoraja e auxilia. Quando Jesus subiu para o céu, ele fez uma promessa aos discípulos. Em João 16,13, ele diz que o Espírito Santo guiará as pessoas à verdade, falando do que ouviu e anunciando o que está por vir. Esse versículo aponta a presença do Espírito Santo, que Deus enviou para nos guiar na verdade e nos ensinar o que devemos fazer. É certo que em algum momento da vida, algum de nós pode desanimar, sim, mas o Espírito de Deus nos faz enxergar as coisas diferentes e somos impulsionados a procurar e a desejar essa paz que só nele encontramos e a fazer as coisas de acordo com o querer dele. E ele nos direciona de volta ao propósito, porque não tem como estar em Cristo e ser guiado pela minha própria vontade. Se é para Cristo que vivemos, então não é o meu querer que importa, mas o dele. Como Paulo diz, nós temos a obrigação de não viver de acordo com a natureza humana. O que determina a nossa condição espiritual, se vive ou se morre, são as escolhas que fazemos diariamente. Seguir os impulsos da carne ou do espírito, porque todos os dias enfrentamos guerras, o espírito contra a carne, e nós sabemos que no fim só um vence, aquele que tiver mais forte, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente controlada pelo Espírito de Deus. Amém? Porque a nossa natureza humana tende a nos levar para o mal, tende a nos fazer pecar. Todos os dias nós temos que lutar contra o desejo, contra a vontade de fazer o que não glorifica a Deus. Todos os dias nós temos que dizer não, nós temos que renunciar, à vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus, porque isso está em nós, é a nossa natureza humana, a nossa carne pede todos os dias para a gente fazer aquilo que agrada a si mesmo, mas nós
devemos entender que quando nós fazemos a nossa vontade, quando nós saímos daquilo que o Senhor já determinou para nós, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Nós cumprimos o nosso querer, nós satisfazemos a nossa carne, mas sacrificamos o Espírito, né? Então, nós alimentamos a nossa carne e desagradamos a Deus, porque as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, que escolhem fazer a sua própria vontade, não podem agradar a Deus, né? Não tem como ser diferente. Amém? O Senhor Jesus te abençoe. Fica na paz.